Seja um pouco chato, né? Porque quando a gente entra no campo institucional não fica tão dinâmico aqui, mas eu vou pular alguns slides também, porque eu achar que não está tão perdido. Então pode passar, né? Aqui, isso aqui é um organograma de como o Departamento de Educação Ambiental está funcionando hoje, até para ver como a educação ambiental se insere nisso. Porque em 2004, a gente realizou um encontro nacional de educomunicação para começar essa discussão, né, que até o Francisco estava presente, a Raquel Trágico, para começar essa discussão de como a educação ambiental, a educomunicação se inseria no âmbito das políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação. Aí, como produto desse seminário, teve o encaminhamento de se elaborar um subprograma de educomunicação socioambiental. Então foi elaborado esse subprograma, que ele traz diversas ações, né? E aí dentro disso, como que a gente está funcionando hoje? A gente tem alguns aspectos estratégicos, que são os nossos objetivos, que é trabalhar com políticas, planos e programas governamentais, está promovendo a participação social e está fortalecendo a educação ambiental no Ministério do Meio Ambiente vinculadas. E hoje a gente está trabalhando com diversos aspectos temáticos, mas aí dentro de todos os programas, a gente sempre está reforçando 4 componentes, né? Que é o componentes até previstos no Programa Nacional de Educação Ambiental. Obrigada. Que é gestão e planejamento, formação de educadores, comunicação e monitoramento e avaliação. Então, todos os nossos programas a gente está sempre pensando nesses 4 componentes. E fruto desse seminário, a gente entende que não tem como um Departamento de Educação Ambiental trabalhar com comunicação sem ser na perspectiva da comunicação, né? Porque não pode ser uma comunicação qualquer, tem que ser uma comunicação que tenha esse intuito educador. Então, como que a gente vem trabalhando hoje com a questão da educomunicação? Todos os nossos programas a gente sempre vai dar um foco para esse olhar da educomunicação, para ver como que a educomunicação pode fortalecer os processos formativos, a gestão do planejamento e vice-versa, nessa interface. Pode passar. E aí, nesse sentido, o PPA de 2012 e 2015 é um PPA novo, que mudou um pouco a estrutura, o PPA desses próximos 4 anos. Ele deixa de ser um PPA por área e passa a ser um PPA temático. Então, a educação ambiental entrou em diversas temáticas, né? E com ação orçamentária, a gente entrou no programa de licenciamento e qualidade ambiental. E dentro desse programa, a gente tem 2 iniciativas. Uma mais ligada à articulação e outra ao desenvolvimento de processos de formação e de educomunicação. Então, a gente já previu no PPA para os próximos 4 anos essa realização de ações de formação e educomunicação por meio de programas, projetos, oficinas, cursos, seminários e outros espaços com a finalidade de capacitação de formação de educadores ambientais, lideranças comunitárias e gestores públicos. E, além disso, a gente se inseriu também em outras temáticas, como recursos hídricos e juventude, que o componente de educomunicação entrou de modo expresso, né? Então, hoje, no nosso PPA, a questão da educomunicação já está reforçada. Aqui é uma síntese de tudo que a gente está fazendo, só para... Eu vou focar em alguns projetos para mencionar como que a educomunicação está sendo trabalhada em alguns projetos, né? Tem o Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar, que eu vou detalhar rapidamente, o Programa de Produção, o Plano de Produção e Consumo Sustentável, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, esses 3 eu vou detalhar também, a Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental, a questão do licenciamento, que o presidente do IBAMA acabou de assinar uma instrução normativa para regulamentar um pouco mais as ações de condicionantes de educação ambiental. Então, eu acho que a educomunicação ela pode entrar como diretriz para que as empresas trabalhem com as suas condicionantes de licenciamento com foco na educação ambiental e incorporando essa questão da educomunicação. Então, acho que é um espaço aí promissor aí para a gente trabalhar com a educomunicação. A questão da água e clima também, que já está prevista até no PPA, e a juventude, que acho que é um grupo bastante interessado e motivado a trabalhar com a questão da educomunicação, né? Muitas das coisas que eu vou colocar aqui, a gente tem várias incertezas, a gente sabe que a gente quer trabalhar com a educomunicação, mas a gente sabe também que existem vários desafios, né? Por isso que eu acho que essa rede de educomunicadores, que é o objetivo dessa oficina, pode nos ajudar bastante, até para a gente levar esses componentes para o debate, aí para ver como a gente aprimora aí as políticas. Aí tem a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que é uma comissão composta por todas as secretarias e vinculadas, e que a gente quer agregar agora as assessorias de comunicação.
do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Chico Mendes e Ana, para ver como que a educação, a comunicação, a informação podem trabalhar juntos aí no Ministério do Meio Ambiente. E aí tem outros instrumentos que eu vou detalhar a seguir. Pode passar. Então, como eu mencionei no início, em 2004 o DEA promoveu a primeira Oficina Nacional de Comunicação e as discussões apontaram para esse programa de comunicação socioambiental, né? E aí, no próprio subprograma, ele coloca que a comunicação ambiental do PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, não poderia ser outra senão uma educomunicação, né? Então é nesse momento que essa expressão ela passa a ser incorporada aí em todas as políticas do Departamento de Educação Ambiental. Aqui tem uma frase de Paulo Freire que mostra um pouco da diferença de uma comunicação que ela é restrita à extensão e transmissão do conhecimento, que eu acho que é o que a gente está acostumado a fazer, né? Até quando a gente fala, vamos trabalhar com a comunicação, se a gente não ficasse policiando, a gente acaba vendo que de repente a gente retoma para essa questão da extensão, da transmissão do conhecimento, para uma comunicação que seja educativa, né? Porque, como o Paulo Freire colocou, a comunicação de fato implica numa reciprocidade que não pode ser rompida, né? Então, para ser efetivamente uma comunicação, ela tem que ter esse diálogo. Então, a comunicação ela passa a ser focada também no como se gera os saberes, não apenas de como ele é transmitido, mas como ele é produzido, né? E o que se aprende na produção cultural, na interação social e na intervenção socioambiental. E aí o próprio subprograma de educomunicação, ele traz alguns elementos da educomunicação. Primeiro, a importância de se criar ecossistemas comunicativos, ou seja, uma teia educativa baseada nos encontros, fortalecimento de elos, comunidades interpretativas e de formação/formação. Então, dentro de todos os nossos programas, até quando a gente vai trabalhar com formação de educadores ambientais, o que a gente está querendo é criar esses grupos aí de interatividade e intervenção socioambiental. E a questão da gestão participativa dos meios de comunicação, ou seja, é dentro daquele ponto. É como que a gente envolve todo o nosso público na produção dos meios de comunicação. Não. Então, qual que é o papel da educomunicação no campo da educação ambiental? O subprograma ele também aponta 3 papéis, né? Primeiro, promover a formação de educomunicadores. Então, acho que esse é um desafio que hoje a gente não tem uma ação estrito sensu para a educomunicação, mas ao mesmo tempo a gente quer formar, estabelecer diversas capacitações e formar diversos públicos, né? Então acho que o conteúdo de educomunicação ele pode entrar aí como fortalecedor até das outras temáticas. Possibilitar a totalidade da população acesso à informação socioambiental qualificada pelos comunicadores, então ela está qualificando um pouco mais essa informação, está trazendo diversos olhares, né, e diversas concepções da mesma informação, até para que cada pessoa pode estar criando a sua própria concepção, e mobilizar a produção interativa de conteúdos para a mídia massiva e para as outras mídias mesmo. Deixar de ser, né, de estar apresentando apenas o ponto de vista, mas estar trazendo essa produção interativa. E aí sempre vem essa questão, o que vocês estão fazendo na educomunicação? O que vocês estão fazendo na educomunicação? Então acho que tem algumas questões que reforçam o que é um projeto de educomunicação, né? E aí entra algumas questões importantes, assim, como a questão do projeto ser comunicativo, ser dialógico, está sempre trabalhando no planejamento e na avaliação participativa, tendo a produção coletiva, propiciando o protagonismo, está trabalhando com a criatividade, está numa comunicação mais democrática, está utilizando diversos recursos de informação e tendo uma boa capacidade de expressão do conteúdo. Ou seja, em alguns programas a gente consegue avançar um pouco mais, outros menos. O outro é um processo mesmo até na hora de construção mesmo das políticas. E aí esse ano o Departamento de Educação Ambiental ele tem 2 prioridades, que é o Programa de Educação Ambiental e Familiar e fortalecer a questão da educação ambiental na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que aí o componente de comunicação ele entra aí junto com o componente de educação ambiental. E dentro dessa interface trabalhar com a questão da produção e consumo sustentável. E para isso a gente está fazendo uma articulação com os estados para a implementação das políticas e a gente quer produzir conteúdos em diversas linguagens, que aí a comunicação tem um papel fundamental aí, para que esses conteúdos eles sejam produzidos de forma dialógica, participativa, expressando, né,
cada área, os atores de cada temática. Então aí, dentro dessas prioridades, aí, a educomunicação ela é fundamental em todos esses aspectos. O Programa Nacional de Educação Ambiental e Agricultura Familiar, pode passar? Aqui é uma síntese dele, né? Ele tem 5 linhas estratégicas. A primeira é uma articulação com órgãos, políticas e programas federais, que aí a gente está trabalhando junto com a MDA e com todos os órgãos que trabalham com esse público da agricultura familiar. O segundo é estar trabalhando com os estados, né, para implementar as ações. E aí a terceira linha está trabalhando com a educação à distância semipresencial. Então, aí entra uma possibilidade aí da gente trabalhar com a educomunicação rural mesmo, até para estar trazendo as experiências e trazendo um outro tipo de agricultura, né, uma transição agroecológica, e a educomunicação ela pode ajudar bastante nisso. E o que a gente está querendo? A gente está querendo reportagens de referência, né, com essas diversas linguagens sobre as diversas temáticas. Então, no caso da agricultura familiar, a gente tem uns espaços onde os educadores podem conversar entre si, a própria estruturação dessa plataforma, que ela não seja uma plataforma unilateral, mas que ela seja dialógica e que o próprio processo educativo tenha a construção dos conhecimentos e do próprio material dos cursos, né? A linha 4 é o Fomenta Projetos de A com a Agricultura Familiar, que aí vão ter alguns editais, e a 5, ela é restrita à questão da educomunicação para a agricultura familiar. Então, dentro dela a gente pensa em produzir editais, a gente lançou agora um editais de boas práticas para mapear a experiência de educação ambiental e agricultura familiar, depois a gente quer traduzir isso em vídeos, até para ser referência para outras experiências. A gente quer começar a implementar salas verdes no campo rural, com exposição de vídeos também, que tragam essas experiências no campo. Deixa eu ver outra atividade aqui de educomunicação. E também apoiar editais de educomunicação para registro de experiências em diversas linguagens, seja spots de rádios, vídeo, para a questão rural. Aí tem a Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental no SNUC, que essa estratégia ela já nasceu, né, também do movimento dos educadores ambientais e da questão da educomunicação, por mais que se manteve o termo comunicação, mas é a questão da educomunicação. Pode passar. E ela tem... Passa aqui, depois eu volto para isso. Ela tem uma diretriz específica para a educomunicação. Além da educomunicação fortalecer as outras diretrizes, a INSEE ela tem uma diretriz de qualificar e ampliar a abordagem da mídia com relações às unidades de conservação e estimular a ampliação de processos educomunicativos relacionados com a temática. Então, dentro dessa diretriz, ela tem como estratégia estabelecer um plano de comunicação para a unidade de conservação, então estimular que os gestores estejam desenvolvendo ações de comunicação. A gente tem diversas experiências aí já, a própria Débora acho que trabalha, né, nessas iniciativas de unidade de conservação, ela trabalhou muito aí na INSEE. Ela tem como estratégia também realizar diagnóstico de todos os meios de comunicação, incentivar a produção de materiais, pautar os meios de comunicação, realizar campanhas, produção de vídeos, jornais e boletins. Tem um exemplo de uma unidade de conservação de Caravelas, né, que tem o boletim Timoneiro. Realizar rodas de conversa, exemplo da APA de Tapajós, produzir programas de rádio, tem o Barra das Emas. Ou seja, essa estratégia, tanto que ela foi publicada recentemente, e ela ainda não é o final da estratégia. Esses documentos são diretrizes, são possibilidades, é um cardápio de possibilidades para o gestor se inspirar na sua atuação, né? E o que a gente quer fazer para que a INSEE seja implementada? A gente quer trabalhar com os estados, para que os estados estejam criando estratégias de ação junto às unidades de conservação para estimular que a educação ambiental e a comunicação seja trabalhada por esses gestores, desde a implementação, gestão e acompanhamento das unidades de conservação. O estado da Bahia foi o primeiro estado que a gente já fez um acordo de cooperação com eles. Para quê? Para implementar todas as políticas do Departamento de Educação Ambiental. E a INSEE é uma das estratégias. No ano passado a gente já fez um encontro estadual com gestores federais, federais, estaduais e municipais, para começar a criar essa rede de gestores. E agora em abril vai ter uma outra oficina para definir um plano de ação mesmo. O que o gestor vai fazer de comunicação e educomunicação na sua unidade de conservação. Então é esse modelo que a gente quer fazer para os outros estados, para estimular esses dois componentes nas unidades de conservação. Pode passar. Deixa eu só falar. E acabou de ser publicada uma recomendação do CONAMA,
Para quê? Para que a ENSEA ela não seja só ações das unidades de conservação, mas que ela seja implementada por todo o CISNAMA, por todo o sistema, né, de meio ambiente, seja pelos estados, pelos municípios. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, como o meu tempo está acabando, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele foi elaborado agora, esteve em consulta pública. A educação ambiental é um tema transversal do plano, mas ela ainda ficou incipiente. Então agora a gente está, vamos supor, formando assim, uma massa crítica, uma concepção do que a gente quer de comunicação e educação ambiental para o plano de resíduos sólidos, né? Porque todo mundo sabe que para que a gente implemente esse plano, a comunicação e a educação ambiental é estruturante. Então a gente está nesse momento, nessa fase de discussão, tem o GT, seria até bom que pessoas da comunicação participassem desse debate, né, para a gente incorporar e fortalecer esse componente da comunicação. A gente vai contratar agora uma pessoa jurídica para definir um pouco mais o que a gente quer aí de diretrizes para a educação ambiental, diretrizes para a educomunicação e produção de materiais para a questão dos resíduos sólidos. E também a gente vai fazer uma campanha nacional de educação ambiental, consumo, produção, consumo e resíduos sólidos. O Circuito Tela Verde, ele é uma amostra nacional que já está na sua, esse ano vai para a 4ª edição. Ele tem duas perspectivas. Primeiro, a gente mapeia vídeos que são produzidos nacionalmente sobre a temática socioambiental. Dentro desse circuito tem vídeos que são mais educomunicativos, tem vídeos que são menos educomunicativos, né? Então a gente sempre fica nessa questão, assim, até de qual que é a maior assim, como que as pessoas avaliam que um vídeo é bom. Às vezes um vídeo educomunicativo, ele pode não ser tão interessante para o público que está assistindo, mas o seu processo de produção foi extremamente educativo. Por isso que a gente quer agora, com o 4º circuito, talvez ter sinopses de relatos de como esses vídeos foram produzidos, né? Porque aí traz esse componente educomunicativo para o público e isso pode até fomentar muito mais o debate em torno desses vídeos. Então, primeiro a gente seleciona os vídeos, como o próprio edital, ele não tem um aporte de recurso. Obviamente, grande parte desses vídeos já foram produzidos, mas é uma forma da gente estar dando uma divulgação ampla de vídeos que às vezes não seriam divulgados, né? E depois a gente faz uma seleção de espaços exibidores para fazer essa exibição dessa mostra nacional audiovisual. O 3º circuito ele foi composto por 83 vídeos e foi exibido aí em 2.000 espaços. Então a gente está querendo estimular a produção de vídeos, fazer uma articulação com realizadores e produtores e fazer esse relato sobre a produção do vídeo para fortalecer essa perspectiva da educomunicação. E também a gente vai fazer edital de curtas de animação de 1 minuto e games também. Pode passar porque acabou meu tempo. Aí tem os telecentros, pode passar também, que a gente tem quase 500 aí no Brasil inteiro e metade vai ser em unidade de conservação. E aí o que a gente quer? Tornar esses espaços educadores. Então eles já estão fazendo parte de um processo de capacitação do Ministério do Planejamento, mas a gente quer agregar outros componentes para que esses bolsistas, esses jovens atrelados a esses telecentros, eles sejam animadores socioambientais, comunicadores. Pode passar. Infelizmente, não tem tempo, mas esse, nas Ondas do São Francisco, ele foi um projeto, um dos nossos projetos efetivamente, assim, educomunicativo mesmo, foi um dos que obteve mais resultados, assim, na perspectiva da educomunicação, que ele nasceu da experiência do Rio de Janeiro, que a Lara Moutinho vai apresentar logo em seguida, e o Mink apresentou essa demanda, assim, ó, eu quero esse projeto aí no âmbito nacional, porque ele é um projeto que dá resultado. Então a gente fez uma reedição desse projeto para a Bacia do São Francisco. Então a gente fez primeiro oficinas de formação, depois oficinas de comunicação para produção de spots, e depois parceria com rádios comerciais, públicas e comunitárias para difundir um pouco mais esses spots que foram produzidos com a comunidade local e acabou culminando na criação de uma rede aí de ação socioambiental. E hoje a Ana, baseada nessa experiência, considerando o êxito dessa experiência de comunicação, está pretendendo implementar esse programa aí nas outras bacias, em parceria com a Web Rádio, Itaipu Nacional. Pode passar? Finalizando, né? Pode passar também. E aí, só reforçando a questão da educação à distância, né? Porque quando a gente quer trabalhar com a educação à distância, a gente percebe que, nesse momento, não tem como a gente ignorar isso num Brasil de 180 milhões de habitantes, com a diversidade que tem. A gente quer produzir conteúdos, mas a gente está nesse momento de a gente se deparou com a plataforma Moodle, que é totalmente fechada, unilateral. A gente está querendo torná-la muito mais interativa, comunicativa e preocupado com que essa produção de conteúdos ela retrate a realidade, a diversidade, os diversos saberes aí em âmbito nacional. Eu não vou nem... Aí eram algumas reflexões e é isso. Acabou, né?
que acabou meu tempo. Desculpa, gente, mas eu vou estar aqui até sábado e reforçar a importância que nesse momento a gente está desenhando as nossas políticas, redefinindo as nossas políticas, e a gente tem a preocupação que a educomunicação ela fortaleça aí todas as políticas. Então a gente precisa aí da contribuição de vocês, que a gente sabe de todos os desafios aí de trabalhar com o processo de educomunicação, tá bom? Obrigada.